Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração focada em dois acervos históricos é, muito importantes da Polícia de São Paulo. Eles estão lá no Arquivo Público do Estado. Uhum. Vamos começar com a Secretaria de Polícia da Província, lá do Império, e depois mergulhar nos arquivos do famoso DEOPS. O Departamento Estadual de Ordem Política e Social, já na República. Exato! A ideia é entender um pouco a estrutura, as funções, né? E o que esses registros todos revelam pra gente. Pois é, são conjuntos documentais assim imensos e oferecem uma janela mesmo para momentos bem diferentes da administração e do controle social aqui no Estado. Legal. Então, começando pela Secretaria de Polícia da Província, ela foi criada em 1842. Isso. E a função era auxiliar os chefes de polícia, que na época eram nomeados pelo imperador. Certo. Os delegados cuidavam da ordem pública, claro, processos criminais, aquela coisa da formação de culpa, né? Ah, a famosa formação de culpa. Clássico. Pois é. Mas também ajudavam em eleições e até, olha só, no recrutamento militar. Bem amplo. Nossa, bem amplo mesmo. E o acervo físico reflete isso, né? Vai de 1833 até 1914, são tipo 344 caixas, mais uns 228 livros. É bastante coisa. Muita coisa. E tem correspondência aos processos que você falou, mas também uns registros curiosos. São centenas de caixas e livros só de ofícios. Registros da secretaria, do chefe de polícia, comunicação com o delegado. Impressionante. Sugere uma máquina burocrática enorme, né? Enorme, sim. E essa formalidade toda, essa necessidade de registrar cada coisinha, a gente está falando de mais de 400 itens só de correspondência. Isso reflete não só a hierarquia, que era complexa, mas também os desafios de comunicação, né? Num país gigante, sem a tecnologia de hoje, era o jeito de tentar manter algum controle, alguma coesão. Faz sentido. E claro, né? Falando em polícia, tem crime no meio. Os arquivos listam investigações sobre tráfico de africanos. Isso mesmo depois das leis que proibiam, ali entre 1853 e 1861. E tem também registro de ocorrência de delegacia, processo criminal até 1914. E até apreensão de nota falsa. Olha só. Pois é. E se a gente pega esses exemplos, tipo, uma caixa inteira só para denúncia de tráfico humano, 64 caixas de processo criminal, outra só de falsificação, a gente percebe bem as tensões da época, né? O tráfico ilegal que não parava, a preocupação com o crime econômico, tipo falsificação. Tudo isso conversa com os desafios de um país mudando, né? Lidando com a questão da escravidão, instabilidade econômica. Verdade. Mas o que eu achei mais, assim, inesperado mesmo, foi descobrir que a polícia fazia muito mais do que investigar crime. Encontrei registro de matrícula para condutor de carroça e Tilbury de 1882 a 95, quase um Detran da época. E não só isso. Um livro de registro de empregado doméstico de 1886 e até registro de passaporte, lá de 1836 a 1874. Exatamente. E isso, olha, é fundamental para a gente entender o tamanho do papel da polícia. Não era só investigar crime, era regular a vida do dia a dia mesmo. Controlar quem dirigiu uma carroça, manter um registro que é uma forma de controle, né, sobre trabalhador doméstico, monitorar quem entrava e saía da província, com os passaportes. Isso mostra um Estado buscando ativamente coletar dado, regular a sociedade de um jeito bem presente já no século XIX. E para dar conta disso tudo, a própria polícia tinha sua organização interna documentada, né? A lista tem livro de taxa arrecadada, balancete de despesa secreta, o que será que era isso, hein? Termo de fiança e até a matrícula dos próprios delegados e subdelegados. Tinha tudo registrado. Sim, sim. Esses registros financeiros, administrativos, inclusive essas despesas secretas, que são bem intrigantes, né? Elas abrem uma janela para a gente ver como a polícia era gerenciada por dentro,
Mostra a necessidade de controlar o dinheiro, a estrutura de pessoal e como essa máquina do Estado se mantinha funcionando, com seus próprios controles internos. Então, juntando tudo isso, né, o que esses arquivos mostram pra gente? Que essa polícia lá do Império e da Primeira República era bem mais complexa do que a gente talvez imagine. Chegamos ao DEOPS. Já é outra lógica, né? Completamente. A origem é de 1924, a missão ali era bem clara: prevenir e reprimir crimes políticos e sociais. Outro foco. E ele foi se estruturando, né? Não nasceu pronto. Não, de jeito nenhum. Passou por várias reorganizações, teve um decreto importante em 1934 que criou delegacias especializadas. Quais, por exemplo? A de ordem política, a de ordem social. Em 38 veio a de estrangeiros também. Isso reflete muito as preocupações da época, né? Imigração, controle ideológico, ali no pré-Estado Novo. Faz sentido. E aí virou um departamento mesmo, formalmente em 1945, com delegacias para ordem política, social, explosivos e armas, estrangeiros, bem dividido. E a escala do acervo do DEOPS? É comparável? Ah, é outra dimensão. O volume aqui é, assim, ainda mais impressionante. Os registros vão basicamente de 1925 até 2006. Nossa! São milhões de fichas, milhares de pastas, mais de 160 mil prontuários. É muita coisa mesmo. Uau! E como é que se organizavam um volume desses de informação? Devia ser um desafio. Um desafio enorme. Aí, em 1940, eles adotaram um sistema que foi chave: o numeral farroneio. Numeral farroneio? O que era isso? Era um método alfanumérico, bem moderno para a época, sabe? Ele permitia combinar letras, que podiam indicar um tema ou uma região, com números sequenciais. E isso dava uma flexibilidade enorme para expandir e organizar por assunto. Não era só para ser eficiente, né? Sinalizava uma mudança para uma vigilância mais sistemática, mais abrangente. Entendi. E é importante lembrar que o DEOPS não agia no vácuo, né? Tinha legislação específica por trás. Com certeza. Vários decretos de 24, 34, 38, 1940, 45, que davam a base legal para as ações. E depois que ele foi extinto, em 83, o que aconteceu com os arquivos? Sumiu tudo? Não. Primeiro, ficaram sob a guarda da Polícia Federal. Depois, em 92, foram transferidos para o Arquivo Público do Estado. Ah, bom. E aí, em 94, foram abertos para consulta pública. Isso foi um reflexo direto da Constituição de 88, né? Que garantiu o acesso à informação, o tal do habeas data. O direito de saber o que o governo tem sobre você. Exatamente. Então, se a gente conecta os pontos, dá para ver uma evolução bem clara, tanto na estrutura do controle estatal, quanto, e talvez principalmente, nos métodos de registrar e classificar informações sobre as pessoas ao longo desse século. Mas essa história da transferência dos arquivos do DEOPS não foi tão linear assim, né? Teve uns percalços. Teve sim. Mesmo depois da transferência oficial. Em 2009, por exemplo, teve aquela descoberta chocante. A da Fazenda. Essa mesma. Acharam fichas e documentos do DEOPS abandonados numa fazenda e estavam ligados a um ex-diretor do órgão. Isso provou que houve extravio de material. Que coisa! E não parou aí. Em 2010, encontraram mais documentos, dessa vez do DOPS de Santos, lá na delegacia da cidade. Ou seja, reunir tudo isso foi um processo bem complexo e demorado. Imagino. E hoje, lá no Arquivo Público, como esse acervo do DEOPS está organizado? A gente ouve falar muito em dossiês, né? Pois é, esse termo dossiê é popular, mas tecnicamente o que a gente tem são unidades de arquivamento. Muitas delas são, na verdade, processos de investigação mesmo. Entendi. O acervo principal se divide basicamente em 3 grandes partes: arquivo geral, ordem social e ordem política. Cada uma com milhares dessas unidades, prontuários e, claro, milhões de fichas. E ainda tem subgrupos tipo vigilância de estrangeiros, armas e munições e algumas coleções específicas também. E para consultar isso hoje, como funciona na prática? Olha,
A consulta ainda depende muito daquelas fichas remissivas originais. Aquelas do sistema numeral Farrônio que a gente falou. Ah, então o sistema antigo ainda é a chave para acessar. Em grande parte, sim. A própria ferramenta de acesso acaba virando um artefato histórico, né? Te conecta diretamente aos métodos de trabalho da época. É interessante. Muito interessante mesmo. Então, para a gente resumir essa exploração, a gente passou pela polícia administrativa lá do Império, que registrava até cocheiro, e teve processo assinado por abolicionista, Uhum. e chegou até o aparato complexo de ordem política e social da República, com essa escala documental assim gigantesca e sistemas de organização pensados para um controle bem amplo. Exato. E fica talvez uma questão para a gente pensar, né? Considerando todo esse volume, essa meticulosidade na coleta, na organização dos dados pelo Estado, com sistemas como o Roneu sendo adotados relativamente cedo. Sim. O que o próprio método de documentar, sabe? Essa evolução na forma de registrar, de classificar as pessoas, os grupos, o que isso diz sobre as prioridades, talvez as ansiedades, e o foco do Estado na vigilância e no controle social ao longo do tempo. Nossa, boa pergunta. Talvez a forma como a informação era guardada diga tanto quanto a própria informação que está lá dentro. É algo para se refletir sobre a natureza do registro, né? Né?